Boa noite. Boa noite a todas e todos vocês para mais essa live do Libélula Noturna. É assim que eu gosto de chamar. Uma libélula noturna. Que, aliás, é onde melhor, é quando melhor elas se apresentam, né? As libélulas, para encostar o seu abdômen na água e então deixar que os seus ovinhos, elas desovam na água. Então, libélula noturna é um bom nome para as lives da noite, né? Hoje nós vamos ter, sempre tem uma convidada, né? Um convidado para essa live da noite. E essa live da noite hoje, ela é com a advogada e mediadora judicial Renata Ferrari. Gente, não basta ser advogada, né? Porque ser advogada ou advogado, enfim, quem se formou nessa faculdade do direito, eu acho de uma responsabilidade gigantesca. Você tem que lidar com dores das pessoas, né? As dores das pessoas, as dores da família e colocar essa dor dentro da lei. Que difícil, que desafio, né? Então a Renata Ferrari, ela aceitou o convite, querida, aceitou o convite de estar com a gente hoje, nesse bate-papo bem agradável. Vai ser uma troca de figurinha aqui, né? A gente vai conversar sobre como é que o direito, como é que as constelações familiares, elas influenciam no direito. E eu vou falar, antes de convidar a Renata para entrar. Tá bom, Cris? Boa noite, ao menos um pouquinho, né? Eu vou convidar, então, antes de convidar a Renata para entrar, eu já a conhecia, né? A Renata, ela também é minha cliente, essa coisa toda. Mas até que eu assisti uma live em que ela foi convidada e que eu a escutei falar sobre como o direito, ele, a partir do olhar sistêmico, como é que ele pode atuar em tantas resoluções que muitas vezes são momentos difíceis para as famílias ou para as pessoas resolverem, né? Então, vou parar de falar. Boa noite para todo mundo. Ana Lúcia, Félix, professora Cristina, Rejane, muito bem-vindas. Vamos convidar então a querida advogada, não simplesmente advogada, ela fez formação também em constelação familiar, mas ela quem vai se apresentar agora. Vou convidá-la aqui, vamos ver se hoje vai funcionar direitinho. Vai, ela já está aqui, só um pouquinho, e podem soltar os coraçõezinhos, porque antes mesmo que você deixe de gostar da live, já dá um like, dá um coraçãozinho aí, curte. Se você não gostar dessa live, você vai lá e descurte. Mas o Instagram, então, entende, né, Renata, que com essas manifestações, o Instagram vai entendendo que as pessoas estão curtindo. Querida, olha aí, um tanto de coraçãozinho, viu? Boa noite! Boa noite, Renata, tudo ótimo, 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 melhor impossível. Renata, eu estava aqui apresentando você, mas eu quero que você se apresente. Só que eu vou me apresentar, né? Porque às vezes tem pessoas aqui que nunca me ouviram, nunca viram a cor da pupila dos meus olhos. Então eu vou me apresentar brevemente e aí em seguida você se apresenta, tá bom? Combinado. Então, para quem não me conhece, eu sou a Carla Autuori de Lima, professora, alfabetizadora e licenciada em filosofia e com uma maravilhosa formação também em consteladora sistêmica familiar. Eu faço nos dias pares da semana, segunda, quarta e sexta, são os dias em que eu ofereço um bate-papo bem interessante a respeito de dos temas do dia a dia, das dores do mundo, né? Mas com um olhar sistêmico. Apareça lá, ou então clica na minha bio e me segue lá no YouTube, porque eu coloco tudo no YouTube.
tá bom? Então agora a Renata se apresenta, que é a minha linda convidada da noite. Boa noite, Carlinha. É isso, eu muito obrigada. Primeiro eu queria agradecer o convite. É uma honra estar aqui Querida, e te admiro muito também. Participo das suas lives é desde verdade. sempre. É Estudo. verdade. A live, logo depois que eu assisto, ela reverbera. São estudos diários, né? Agora nos dias pares. E, Sim, e também os que convidados ótimo. das lives de terça-feira. Então, também quero deixar aqui que sou sua fã de A tua carteirinha. mãe está dizendo aí, ó, eu sou a mãe da Renata, Márcia Alves. Sim! Gratidão, Márcia. Gratidão, primeiro, por ter essa filha maravilhosa, né? E segundo, por estar aqui com a gente agora. Que bacana. Nossa, Beijo, olha, mãe. quanta honra. Assim, na verdade, é muito gostoso, né? A gente ter também as pessoas próximas assistindo, dá muita força pra gente, isso é muito Dá. bom, né? Oi. Transmitir para as pessoas que amamos, meu pai, minha mãe, passei para todos eles ali, meus colegas de profissão. Vou me Isso aí. apresentar agora também. Isso. Eu sou a Renata, né? Eu me formei em Direito, tem 10 anos, né? Sempre advoguei, também tem essa busca na minha profissão de encontrar o meu Sim. lugar. Você, Carla, conhece essa minha busca de perto, de encontrar o meu lugar no direito, né? Isso. Porque o direito tem, ele é multifacetado, ele tem muitas faces. Então eu tenho Sim. essa busca aí nesses 10 anos, eu acho que Nossa, tem ainda, vida. sim, tem ainda uma vida toda pela frente, mas aprendi muito com direito e a formação, a capacitação, né, na mediação judicial surgiu numa especialização que eu estava fazendo com uma colega minha e ela me passou toda a parte da mediação judicial que ela também estava fazendo, me interessei e, Aham. e fui atrás. E assim, o meu mundo abriu também, né? Porque a É um mediação divisor de judicial, águas, não é? Não é um divisor sim, de águas? é um divisor Interessante. de águas. Na nossa vida pessoal também, na forma como que agimos, né? Como agimos, e modifica, porque tem a questão também da mediação. A gente, como advogado e mediador, são papéis diferentes, né? Temos que se colocar naquele papel, Sim. naquele momento, nos colocarmos naquele papel, né? Eu, como mediadora, tenho que me colocar como mediadora judicial naquele momento, e como advogada, aí é um outro papel que eu desempenho, né? Então, são Certo. coisas bem diversas, mas que têm uma conexão quando a gente coloca, né, todo o atendimento como profissional. Uhum. Então, a minha trajetória é na advocacia, né, na Sim. mediação judicial. A constelação familiar, ela surgiu no curso de capacitação para mediadora judicial. E, Sim. assim, por coincidência ou não, não existem coincidências, né? Ela surgiu e a minha vida também mudou muito, pessoal e também profissional, porque aí eu comecei a me encontrar, inclusive nos atendimentos, num atendimento mais humano, a busca de ver não um cliente como um número de processo, mas sim como um ser humano ali que conta suas dores, que conta o seu conflito, que naquele momento está tirando um pouco de vida dele, aquele conflito mesmo, porque o tempo também nos evita, se nós formos pensar. Então, esse olhar de humano para humano, né, de um ser humano que somos, né, que sou, na verdade, eu atendendo, né, todos nós como seres humanos, né, isso também é algo muito importante que modificou nos meus atendimentos e na minha vida. Então, mais ou menos, a minha trajetória até o momento, que tem muito chão aí pela frente, assim espero, Tem é muito essa. desafio. Você tem muitas pessoas ainda para auxiliar com esse olhar tão humano que você tem, né? Eu quero só já contar a minha experiência com você, Tá tá? certo.
Gente, pessoas, e lá estava eu assistindo uma live da Renata com uma outra advogada, parece, né? Sim, a Alana. Ela é de Minas Gerais. De Minas Gerais. E eu Sim. estava ali fazendo meu almoço, e escutando aquela live, né? E eu já conhecia a Renata é minha cliente, né? Então, assim, já participou de alguma live comigo, falando do Seixonoye, né? Lembra aquela live Sim. da... Mas eu sabia que a Renata era advogada, claro, né? Porque afinal de contas, né, fez constelação comigo e tudo mais. Mas eu não conhecia a Renata com um olhar tão humano para o direito. Naquela hora eu falei, pronto, é ela que vai me ajudar num caso da minha família que estava trancado há muitos anos e não se conseguia desenrolar. E eu, como irmã quase caçula, eu deixava com as irmãs mais velhas para elas cuidarem. Só que aí eu entendi que talvez eu pudesse estar com uma outra energia para este caso. E quando eu vi a Renata falando, eu convidei a Renata, e a Renata está cuidando do Sim. caso para mim e está desenrolando, né, Renata? Sim. Tá indo tudo certo por enquanto, né? Então tá indo assim, Sim. sabe quando você calça uma luva e a luva vai encaixando direitinho? É a medida certa? Então é como eu estou sentindo, Renata, né? A tua dedicação, o teu compromisso, a tua verdade, o teu carisma, sabe? O cuidado que você está tendo com a minha família. Sim. Nunca um advogado que tentou pegar esse caso também, e todos viram as costas, porque não olha para a família, né? E Sim. você está olhando. E isso está bonito demais. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você já contou, né, que como é que foi, como é que está sendo essa experiência, né? Como é que está sendo essa experiência de uma advogada formada em direito, tudo direitinho, conforme manda o protocolo, né? Fala um pouquinho mais para a gente como é que é lidar como é, você não precisa especificar tanto, né? Mas como é que você se sente, como é que é lidar com uma questão, por exemplo. Não é o meu caso, tá, gente? Eu vou jogar aqui um hipotético. Olha aqui a visitante, ó. Ah, Dá que licença, linda. Yari. Ela tá gostando da live. Ela adora ficar aqui, só que ela fica no meio, fica na frente. Então, Renata, como é que porque eu conheço vários advogados, né? E eu vejo que o olhar dos advogados e das advogadas é mais ou menos como você falou, né? Aquele cliente, ele é mais um número de um processo, né? E aí, se eu vamos dizer que eu chego para você e diga assim, Renata, a minha família sofre de uma questão de um assassinato que aconteceu com alguém há muitos anos. Como é que é mexer com isso? Como é que é? Porque um assassinato não é brinquedo, né? Não. Não é brinquedo. Como é que é? Conta pra gente um pouquinho. Então, tem todo um cuidado, na realidade, quando nós passamos a modificar um olhar para, que a gente fala que é o pensamento sistêmico, né? Que é a aplicação da técnica, né? Das constelações familiares no direito, né? Que tem o direito Isso. sistêmico. Como que ele, na realidade, como que a gente aborda já? Primeiro é o autoconhecimento. Para eu atender o cliente, eu tenho que me conhecer. Eu tenho que estar presente. Eu tenho que saber as minhas questões internas. Porque muitas vezes, e isso é comprovado, eu posso falar por experiência própria, nós, como advogados, atraímos casos semelhantes à nossa história. E E nós, também, enquanto terapeutas, também. Renata, pessoas, me dá licença um segundo que eu tenho que abrir a porta, porque claro, tem sem gato problema. querendo ir embora. Um Tá bem, tá bem, segundinho. tá bem. Vai lá, tranquilo. Vai falando. Não para de falar, não. Vai Tá bom, falando. eu vou continuando aqui. Vai falando. E o que acontece é que o advogado, na advocacia sistêmica, ele tem que ter o autoconhecimento, que é Sim. ter
o conhecimento sobre suas questões também, suas questões familiares, suas dores, para que isso não seja passado para o cliente. Porque muitas vezes, eu sei que, eu vou deixar um pouquinho de lado só esse exemplo do nosso cliente do assassinato, vou colocar um cliente de uma questão familiar. É melhor você pegar os seus clientes reais, né, do que o meu hipotético. Mas nós podemos voltar nessa, porque é um ótimo exemplo. Não tem problema, foi assim, me veio isso. Como acontece, assim, mais ou menos, assim, a questão familiar, um divórcio, vamos colocar, muitas vezes, os casos, eles são semelhantes ao que passamos. Então, se muitas vezes eu, como advogada, vamos supor, tive na minha família questões com mulheres, com separações, eu posso passar para o meu cliente algo que é meu, uma raiva, algo dos meus antepassados, inclusive de mãe, de avó, ou seja, um advogado, ou uma advogada mesmo que tenha questões com o pai, com o avô, com o bisavô. Então ela pode, muitas vezes, prejudicar o cliente passando uma questão que ela não olhou nela mesma. Então o autoconhecimento para o atendimento é primordial. A partir daí, quando começamos a mergulhar nesse mundo e olhar de perto nossas questões, a gente começa a melhorar o atendimento, porque aquela raiva sentida, até por questões nossas mesmo, não é mais passada para aquele cliente, não pesa o atendimento e nós conseguimos, com a mente mais serena, ver a questão mais clara, a questão em si daquele cliente. Então, o primeiro ponto seria esse, o autoconhecimento. A partir daí, vamos voltar no nosso exemplo daquele cliente que teve um parente ou algo, né, um familiar assassinado, é uma questão muito forte. Então, tem que ter, já no primeiro atendimento, um ambiente seguro. Onde eu vou atendê-lo? Eu vou atender ele num local que passa bastante gente atrás, que todo mundo está escutando o que ele está falando, algo íntimo, de uma dor dele, muitas vezes uma morte, ou algo que está ainda um luto, né, que é algo muito forte para nós seres humanos, né, uma questão muito forte a ser abordada. Eu tenho que criar um ambiente para que ele se sinta acolhido e seguro para contar todas as questões dele. Então eu vou preparar já a minha sala para que ele esteja confortável, para que ele possa contar todas as questões dele e que ele confie em mim, que ele saiba que ali é um ambiente seguro. E esse já é um segundo ponto, né, nessa abordagem, para que ele também consiga ter essa confiança em mim como facilitadora, né, da questão dele. E também tem a questão dos enquadramentos que a gente pode colocar nos atendimentos, que é a clareza nas informações. Vamos supor, ele vem me contar uma questão muito íntima ou algo do tipo, no próprio atendimento eu posso colocar para ele o seguinte: olha, esse atendimento vai funcionar de tal maneira. E posso colocar assim: tudo que você me colocar aqui não vai ser passado para terceiros, tenha confidencialidade, pode se sentir seguro. É como na terapia, né? Isso. Tudo que você está falando, eu estou vendo assim os meus atendimentos também, né? Isso. Eu não vou atender o meu cliente ou a minha cliente num local inapropriado. Agora é a distância, né? Sim. Então eu sempre peço que eles possam estar num lugar seguro, num lugar em que eles não serão incomodados, justamente para isso, né? Eu tô achando bonito demais, sabe, essa história aí. E é muito Mas, próximo, né? Porque tratamos muito eles próximo. de uma maneira humana, de uma maneira que, tá, tudo bem, tem uma questão jurídica, claro, nós somos técnicos, né? Temos essa capacitação técnica pela faculdade, mas também vamos colocar na mediação judicial, mas tem o lado humano, tem o processo em si, tudo bem. A constelação, o pensamento sistêmico é mais uma forma de resolução, porque o cliente vai ampliar a visão dele. O que ele vai fazer? Sim. Poxa, peraí, como que eu cheguei até aqui? Como que eu cheguei até esse ponto? Por quê? A gente vai tentar mostrar para ele como um facilitador, é porque ele mesmo vai chegar à solução.
vai chegar a abrangência do olhar. Né? Não tem como a gente colocar na Sim. cabecinha, até na nossa, né? Eu vou falar por mim, eu sou um pouco cabeça dura em algumas coisas. É difícil entrar algumas coisas na minha cabeça. Mas quando a gente está disposto, a gente está aberto, a gente já procura um atendimento diferenciado. Disponível, né? Isso, Disponível, totalmente. disponível para tentar enxergar o que precisa ser enxergado, né? Quando você Isso. fala assim que olha só, ela é uma Ela maravilhosa, né? gostou, tá bom, tá ótimo. Ela tá adorando a live, deixa ela aqui. Você O sabe que outro é... é que tava. E você Ah, sabe que bichinho não mente, né? Ele sente a energia, não, ele sente não tudo. mente. Ela, mais do que ele, adora ficar aqui nas lives. É, esqueci. O que eu estava falando? Sobre Passou. do atendimento, né? Da gente estar aberto para receber também, para Sim, a olhar. disponibilidade, né? A Isso. disponibilidade energética, tanto da pessoa que advoga, Isso. né? E quando você fala assim que a gente precisa se autoconhecer para conseguir atender a pessoa, como é com a terapia também, o tempo inteiro, 24 horas quase em autoconhecimento, exatamente para aquilo que você falou, para a gente não projetar nessa pessoa, cliente, as nossas dores, né? Então, quando você diz assim, a importância desse cliente ou desta cliente, né, de estar com disponibilidade energética, sabe, Renata, né? Para poder olhar para isso daí que precisa de um profissional do direito para tirar o nó, né? Sim, porque muitas vezes, o que acontecia antes? Eu vou falar por mim o que eu sentia e ao conversar com muitas colegas, né, nos cursos, né, que eu fiz a gestão da advocacia sistêmica, que é a advocacia sistêmica mesmo, foi aí que eu também me aprofundei nas constelações familiares, no pensamento sistêmico no direito. Meus colegas, assim como eu, pensávamos, poxa, mas um cliente me procura, eu vou lá ou escuto, estou fazendo a minha parte, né? Como manda lá o figurino, né? Do que a gente tinha aprendido anteriormente, mas aquele processo demora quanto tempo? E demora, assim, o cliente, ele se desgasta emocionalmente. Nós, como advogados, colocávamos a carga inteira nas nossas costas. Eu pode deixar que eu vou te salvar agora. Fique tranquilo, que está comigo. A gente puxava a responsabilidade por uma questão familiar sem assim, como que eu vou dizer? Por ignorância mesmo, por não Sim, conhecermos, sim, agíamos sim, conforme os padrões que aprendemos, então sim. tirávamos a força, né? Que as constelações familiares falam que a força está no cliente. Ele tem o poder de olhar para a questão dele, para ver como chegou até lá, que muitas vezes é a herança familiar. Né? Nós Sim, repetimos padrões. E aquela situação, né? Ah, não resolvi aqui, ela vai voltar num coleguinha lá na frente, né? Aí volta no coleguinha, né? e Então, volta. E e volta, né? volta, porque nós Não não dá para pegar a aprendemos. volta. E estamos muitas vezes copiando o que nossos pais nos ensinaram, o que nossos pais passaram, né, que são as lealdades, né, que nós temos. Então, se nós conseguirmos capacitar o profissional do direito com essa visão abrangente que um ser humano nos procura e que ele tem sim, além dele, a família dele por trás e que nós temos todo o respeito por ela e temos que olhar também a herança e a família dele e todo o respeito e não nos acharmos salvadores, acharmos que vamos solucionar tudo para o cliente, que isso não é real. E que Então, vocês não têm a capa do super-herói, né? não temos Vocês não têm a capa do super-herói e nem a varinha de condão não. das fadas. Não Queríamos tem. ter, mas isso não existe ainda. Eu gostaria, Não mas sei se vocês queriam ter, viu? Porque, ao menos assim, nesse olhar sistêmico que você está trazendo, tá lindo o que você está falando, é, a gente, com o olhar sistêmico, a gente sabe que quando aquela pessoa
quando nós, né? Mas quando aquela pessoa está passando por um momento difícil para resolver uma questão, por exemplo, é porque ela precisa passar por aquilo, Sim. né? Sim, ela É porque ela buscou precisa, aquilo. ela buscou aquilo, é isso. A pessoa buscou aquilo, então ela precisa passar por aquilo. E se a gente tiver a varinha de condão, é como tentar tirar a borboleta de dentro do casulo, né? Abrir, Isso. ao invés de deixar que ela saia sozinha, né? Chega até a ser assim, uma prepotência da nossa parte. E até uma certa, né? Prepotência, Falar, porque a gente tem arrogância. uma boa intenção, mas assim, na realidade, nós tiramos a força dele de olhar para o que ele buscou, o que ele precisa Isso. aprender naquele momento. E muitas vezes é uma questão familiar de muito tempo. E a gente, quando limpa esse olhar, consegue visualizar mais precisamente. Lógico que é um treino diário. Eu vou falar, Sim, eu aprendo com sim. todas as pessoas que me procuram, aprendo na minha família, com os meus vizinhos, na minha comunidade. Assim, então, isso veio na minha profissão também. Voltando só ao assunto que eu acho que eu nem tinha fechado, né? Aquela questão dos meus colegas, quando a gente falava a mesma coisa, poxa, mas o processo demora. Os clientes, mesmo ganhando, que a gente fala que a sentença, algo foi procedente, foi tudo bem, acolhida e tal, mas ele saía com peso, né? E muitas vezes aquele mesmo cliente entrava novamente, depois de um tempinho só, com outro processo e buscava novamente. Então, algo dentro dele não tinha sido resolvido. A gente vê questões muito parecidas, muitas vezes em casos de divórcio, guarda, fica aquele desgaste com os pais, com a criança e com todos os familiares em volta, os avós, todo mundo Sim, sofre com sim. aquilo. E muitas vezes a questão, o cerne da questão, está num olhar humano, está num olhar também, o, a pessoa que está, o atendente, seja o advogado, o mediador, a gente está falando do direito hoje, né? O profissional do direito, um juiz, Isso. tem o Sam Storch também, que ele Sim, trouxe o direito sim, sistêmico, seja um juiz, um sim. promotor, Como é tem um que é o nome promotor, dele? Sam Como é que é Storch, o... Sam, Qual o primeiro nome? Sam, Sami. Sam Tá. Storch. Eu passo certinho, se Ele, quiser. ele Ele é, ele é juiz? Ele é juiz, ele é lá ele atua na Bahia, né? Ele hoje ministra, ele quem trouxe, né, essa questão do direito sistêmico mesmo para aqui, Tá, né, tá para certo, certo. estruturou e tudo mais. E ele ministra cursos, é bem bacana a visão Sim. dele, o trabalho dele é muito bonito. Tem, Que tem também um bacana. promotor de São José dos Campos Boa, também. que coisa boa, né, Renata? A quantidade de gente que existe, ajudando profissionais a transformar o seu olhar, né, para um olhar mais sistêmico. Sair de dentro da caixinha, sai de dentro da Sim, caixinha, sai daquele formatinho e sim. vamos mudar o paradigma do olhar do direito. É lindo isso, é lindo. Porque muitas vezes o que as pessoas elas procuravam e falavam assim para mim, mas o que é? Ah, essa coisa de porque quando eu comecei com a mediação, todo mundo me perguntou assim: "Ah, pacificação, a pessoa não faz nada e sabe, vai coisa de, tem que fazer acordo". É muito além disso. A gente muitas vezes confunde, acha que pacificação é a não ação. E não, é agir com clareza, é agir com direcionamento, você compreender o porquê de você estar procurando o judiciário. A pessoa, qual que é a primeira pergunta que eu faço quando alguém me procura? Você já tentou outros meios? Você já tentou conversar com a pessoa? Não deu certo. Você tentou outros meios amigáveis? Qual é o histórico? Porque a gente tem a cultura do litígio, né? A cultura então, põe no pau, vai lá, isso mesmo. E o que o advogado, ele era incentivado na própria faculdade, no meio jurídico, isso mesmo, tem mesmo que lutar pelo cliente, pôr a raiva no cliente. Então, ele piorava muitas vezes a situação, ele alimentava aquela raiva e não olhava. E o cliente, Claro, mesmo ganhando, saía insatisfeito. claro, Então, claro. era mais ou menos isso também que eu tinha naquela questão da busca.
Porque eu Tá. falava, caramba, eu vou chegar para o meu cliente e falar que eu não tenho estimativa de quanto tempo essa ação vai demorar, porque o judiciário Sim, hoje a gente sabe como ele está super sim. lotado, e eu vou ainda incentivar uma raiva nele, para ele sair do meu escritório pior do que ele entrou. É isso mesmo, ele é isso, aquela pessoa. Muitas vezes era uma disputa de guarda que alguém chegava e falava, o advogado em si, que é essa prática, hoje tem uma mudança significativa e muito boa. Era uma disputa de guarda que já é traumatizante para uma criança, e aí o advogado tomava as dores daquela parte que o procura e fala, não, isso mesmo, o pai ou a mãe, seja de que lado ele estivesse, lado contrário, ele é isso, não se deve fazer isso e tal, e estimulava aquele conflito para se continuar. Só que as consequências daquilo, muitas vezes a gente não sabe até onde ela chega, elas são para lá de nocivas. Então era mais ou menos isso, assim, ó, essa mudança do olhar do direito, de incluir as técnicas da constelação familiar, seja, vamos colocar aí a mediação, a questão do consensual mesmo, de colocar o cliente com a autorresponsabilização, né? De responsabilizá-lo por também a parte dele, né? Claro, claro. Renata, eu acho que, assim, pelo pouco que eu te conheço, eu acho que você só se encaixaria se fosse assim. Eu lembro, e ainda, não sei se a sua mãe está ao vivo ainda, mas quando você aceitou fazer a live também comigo de manhã, né, que você falou do Sim. Seixonoye, é quase que, não sei se é impossível, mas eu acho muito difícil uma pessoa que tem a formação que você tem de respeitar a outra pessoa, você querer fazer a advocacia que não fosse pelo sistêmico, né? Assim, eu não consigo ver você encaixada em outro lugar, sabe? Porque eu já tive situações na minha vida que eu tive que passar por muitos advogados, muitos. E olha, é bem o que você diz mesmo, né? Eles fazem tudo para te defender. Doa a quem doer, E, né? isso traz consequências, inclusive para ele também, para a família é muito grande, mas nisso para ele leva aquilo para dentro. Ele não está também bem. A gente carrega, quando a gente chega, eu cheguei a um ponto, você acompanhou tudo, tá? Eu não me via realmente como uma advogada. Eu falava, caramba, mas será que é só dessa forma que dá para se fazer? Esse peso enorme, não precisa. Então, assim, tudo tem, que nem a Alana disse, né? Essa nossa colega, que todo mundo traz Sim, uma pequena verdade dentro de si. Então, todo mundo tem um claro. pouquinho que vai enquadrando. Isso que é o bacana, né? O encaixe, todo mundo pode pertencer, traz a sua visão, vamos incluir essa Isso, visão no direito, como as isso. constelações, né? A questão da inclusão, de não se poder excluir, Totalmente. e a questão. Totalmente. É incluir tudo e todos. Porque essa história de que, ah, não, tá, já perdoei, vai passar. Não. Enquanto a gente não ressignificar aqui, ó, no chakra cardíaco, vai voltar. Vai, Vai voltar, e às vezes volta com um filho, às vezes volta com uma filha, às vezes volta num relacionamento que a gente tem, às vezes volta no chefe que você escolheu para sim, trabalhar, sim, né? Então, assim, é muito importante, né? E enquanto a gente está aqui conversando, eu estou pensando também em outras profissões, uhum, né? Porque se todas as profissões pudessem ter esse, e um dia vai ter, mas eu não estarei mais aqui nesse planeta. Imagina se todas as profissões, Renatinha, tivessem esse olhar sistêmico. é, Imagina. ia ser maravilhoso. No fundo Eu já tô, se eu tô tem, aqui. né, lá dentro, né, da gente, né? Eu tô vivendo agora. Eu estou vendendo o meu apartamento em Porto Alegre, né? Ele está com 4 imobiliárias e a proprietária desse que eu alugo está vendendo também. Então ela tem todo o cuidado, ela quer apresentar para as pessoas que foi um apartamento que ela herdou e que ela
reformou, o cuidado. Então eu fico ouvindo ela falar, fico, gente, se eu pudesse comprar, eu estaria comprando esse apartamento. Olha a história desta pessoa com este imóvel, né? Sim. E aí imagina se um corretor de imóvel tivesse um olhar sistêmico, né? Ele abrangeria, né? Ia ser também rico, né? Porque quem o procurasse ia ter Ia até. casar, ia casar. Sim, Esse corretor ou a corretora conseguir encontrar um imóvel que ia deixar aquela pessoa feliz, né? sim, E isso no exemplo do corretor, que agora também está me vindo assim outras profissões, porque na pedagogia já tem, graças a Deus, já é tem a lindo, né? pedagogia sistêmica, né? É linda É linda. demais. A pedagogia sistêmica já tem, na educação tem. Na área médica eu não sei. Na área Eu, médica, nenhum lugar eu sei. então, eu ouvi falar, mas eu nunca me aprofundei. Eu não sei se tem cursos mesmo. Eu sei que tinha uns Sim. estudos, mas curso eu nunca me aprofundei para saber se existe mesmo na área médica. Na saúde? Na área médica? Sim, eu nunca me Pois é. aprofundei. Eu vi que tinha Enfim, estudos. escutar você falar, sabe assim, gente, assim, se prepara, agora eu vou dar tudo para você resolver. Se tiver um probleminha ali, Renata, vem cá com o teu olhar sistêmico, me ajuda a resolver isso daqui. É porque é um aprendizado, porque nós nos sentimos fortes quando alguém nos guia, de alguma forma assim, um terceiro, uma pessoa de fora, né, que não está envolvida no conflito, e ela fala, pera, mas você já pensou nessa possibilidade? Vamos olhar para o que ocasionou. Eu nunca esqueço aquela. Você deu vários exemplos. O que eu sempre guardo também das lives, eu sempre funcionei via exemplos, né? Os seus exemplos eu uso, inclusive, para colocar. Verdade. Aquela questão do seu apartamento, que teve a questão do barulho. Eu lembro que você falou assim, não, isso. E você foi colocando de uma forma tão bacana e também uma maneira de nos. Porque o exemplo, ele nos ensina também. Nós gravamos Total. muita coisa através do exemplo. Sim, Então, sim. eu gravava aquilo, falava, então tem diversas formas de resolver um conflito. Nós não precisamos ficar só naquela caixa. E através do que aprendemos, da luz, do autoconhecimento, do que tem dentro da gente, a gente vai conseguindo caminhar um pouquinho. Eu vou falar por mim, é uma questão diária minha. Se eu Sim, não vigio e eu aquele orar e vigiar, sabe? Eu, sim, sim, sim. é diário, aquele lema do Comprova? Alcoólicos Anônimos, sabe? Um dia de cada vez. E eu sou Sim. assim com o Um dia de cada aprendizado vez. e com dentro de mim. Sim. Porque eu falo, caramba, pô, hoje tá, consegui aquilo, dei um passinho. Aí outro dia, pô, tive Aham, medo daquilo. Então, isso também aham. me auxilia muito. Nos atendimentos, esse olhar sistêmico auxiliou, inclusive, as constelações familiares. Vou falar que a contribuição dela foi para a minha vida pessoal também. Ela modificou, Claro, assim, claro. Não dá para ser diferente, né? Renato, não. deixa eu ler aqui um comentário da Mara. Primeiro, dar boa noite aqui para todo mundo, né? Pessoas lindas, a Miriam, a Boa noite. Érica, Vicky Osório, que bacana, boa noite. Mas a Mara, ela é uma cliente minha, ela faz um comentário aqui. Opa, deixa eu ver se eu consigo ler. O profissional jurídico sistêmico possibilita ao cliente, fica com o seu rostinho aqui porque você deixa eu ler, porque as letrinhas são brancas. O profissional jurídico sistêmico possibilita ao cliente, através dessa sensibilidade, a possibilidade de curar a alma. Uau! O que você acha, hein, É, Renata? ele toca a alma, assim, com toda razão, Claro que toca a alma. toca. Porque o conflito, ele vem, a gente sempre vê como algo negativo, mas ele não é negativo. Ele é uma Não é. forma de evolução. Ele é um presente. Ele é. Porque, Por mais que doa, é um presente. sim, É e, igual e, quando a gente vai ao dentista. Quando a gente vai ao dentista, toda vez que eu vou ao dentista, eu já acesso o barulho da broca, já sim, acesso a anestesia, né, essas dores. Mas a gente vai porque a gente sabe que faz bem, que é para a nossa saúde. Por isso que a sim, gente volta ao dentista, né? isso. Então, né?
é algo que assim, ele traz isso mesmo. Você fala, é bom para mim, eu preciso ainda, né? Senão eu volto para aquela questão de novo. Aí com outra, só muda a carinha, mas a questão é a mesma. Eu gosto Relacionamento, de isso dizer existe. que eu gosto de dizer que só muda a roupa, né? Mas o Isso. conteúdo está lá ainda, né? E- Só muda a roupagem, mas o problema continua ali insistindo e vai continuar a insistir enquanto a gente não ressignificar, Isso. né? E a A gente dor. abrir o olhar e falar. O bacana é quando a gente sai de um local, seja de um atendimento sistêmico que tenha no direito, seja de uma terapia sistêmica, é, quando a gente sai de lá pensando, fala, pô, sabe quando a ficha vai caindo no caminho, quando você sai daquele atendimento, a ficha ainda vai caindo, fala, caramba, eu nunca tinha E olhado fica por esse. reverberando, né? Isso. E fica reverberando, E fica. reverberando dias. Daqui a pouco você está ali tomando banho. Nossa, né? É Você está ali isso. fazendo uma coisa. Olha, né? É, porque É isso. porque tocou algo em você. Como a nossa amiga falou, pô, tocou, ele toca a alma porque é algo de dentro de você. É um conflito seu. Você se abriu para aquele profissional. Por isso a questão do ambiente sistêmico, o ambiente seguro, desculpa. Porque você passou algo muito íntimo seu. Então, nesse ambiente seguro, você também tem como assimilar algumas coisas. O que o facilitador faz? Ele abre ali, tem diversas técnicas, né? A gente pode colocar os bonequinhos ali para o próprio cliente se colocar Representar. e se visualizar Isso, melhor ali no atendimento, as isso, âncoras, que na isso. realidade é o quê? É uma abrangência do olhar do próprio cliente. Ele Sim. sente, ele se vê ali naquele papel, ele vê a questão dele representada ali. Então, ele vê naquele atendimento sempre, ele vê uma outra visão que ele nunca tinha pensado e nunca tinha parado para. Ah, ah, ah. Por quê? Porque normalmente a gente, eu me incluo nessa também, claro, a gente está com tanta crença limitante, Sim, a gente está com tanta coisa que a gente cresceu acreditando que é para se enxergar aquilo, né, com as sim, travas na frente dos olhos, né, fazer sim, trava assim, com sim. tanta crença limitante que a gente, quando alguém, a pessoa sai de uma sessão comigo ou com você, e aí você vai para casa pensando, nossa, mas eu nunca tinha observado dessa maneira. Isso. Pronto, eu falo que aí constelou. Sim, Aí constelou. Claro, eu nunca olhei desse jeito. Nossa, é mesmo? Aquela pessoa tem que entrar para o meu sistema. Mas uhum. como assim? Eu não sabia, né? E Sim. aí vai mudando tudo, né, Porque a Renata? gente, isso mesmo que você falou, a gente tranca. A gente coloca aquela verdade que é só nossa, que a gente aprendeu desde pequeno, ou que a gente foi moldando pela vida, formou aquela carcaça, a vida foi. Exato. E a gente teve que botar aquela carcaça aqui e a gente não quer olhar além dela, né? E também porque às vezes não, na maioria das vezes, né? Aí não são palavras minhas, são só do Jung, quando ele é só do Jung, quando ele afirma, né, que o inconsciente ele nos protege, o inconsciente nos protege de dores, de traumas que a gente tem dificuldade de acessar. Por isso a importância de um profissional na terapia, né? Para que É. nos ajude a olhar para isso que está escondido no inconsciente, né? Isso. Trancado ali a sete chaves. Né? Que a gente escondeu, ele falou, tá bom, agora vamos ficar quietinho aqui, que agora eu É. consigo, mas ele ainda tá ali, E né? Renata, e você advogando, né, mediando, você é uma advogada e mediadora judicial, você tem essa experiência, né? Você vê assim as pessoas mudando o paradigma daquela questão, né? E até aí já aconteceu de gente falar assim, não, não quero mais, não quero mais botar na justiça. Isso já aconteceu? Sim, sim. Teve isso Ah, de fato. é bacana porque sempre, não posso falar 100%, mas assim, vai uns 90%, o que geralmente a pessoa imaginou no início que ia ser feito, nunca vai por aquele caminho, sempre vai por um caminho diverso.
E um caminho bacana. Caminho mais apaziguador? Vai para um caminho mais apaziguador? É, um caminho apaziguador para ela. Ela muda a visão em relação ao conflito e às partes envolvidas, né? Porque nós muitas vezes nos cegamos. Porque eu somos seres humanos, então eu vou falar assim por experiência própria e tal. Tem sentimentos que nos cegam, a raiva, né? Que ela também nos protege, né? De uma tristeza profunda ou de um sentimento profundo que sentimos. Ela nos cega. Então, qual que é o meio? Eu quero aliviar aquilo, quero que aquela pessoa pague por aquilo, né? Mas muitas vezes, se acontece o que eu realmente pensei, não vai me trazer alívio, né? E as pessoas, quando a gente modifica no próprio atendimento, que a pessoa ela já é recebida de uma forma diferente, ela já é escutar, porque o que acontece? Ela é Ela é olhada, compreendida. né? Ela é olhada. Eu estou sendo vista. Sim. Estou sendo olhada. Só de você ouvi-la, só de você parar, você fala assim, olha, e avisá-la, que tem aquela questão do enquadramento. Olha, muitas vezes eu sempre tenho os enquadramentos que são o quê? As regrinhas que a gente coloca só para a pessoa saber como que vai se dar o atendimento. Então, muitas Claro. vezes eu falo, ó, se eu colocar a mão aqui, vamos pôr na mesa, que eu posso te interromper, tá? E muitas vezes, vamos colocar que aqui nesses tempos a gente divide para que você também consiga fazer toda a dinâmica. Então, assim, nesses enquadramentos a gente fala a questão do tempo, da interrupção. Então, ela fica muitas vezes alguns minutos ininterruptos falando, soltando aquilo que ela precisava. E ninguém muitas vezes a escutou. Ali ela já Sim, começa a melhorar. Ali ela fala, alguém me sim, ouviu. Você nem precisa falar, olha, você está certo, olha, vamos lá e tal. Não. Muitas vezes eu aí escutei, eu falei, tudo bem, compreendi. E agora? Aí eu sempre pergunto para a pessoa, e as perguntas são primordiais também. Porque nós não temos as respostas, quem tem são elas, nós temos as questões técnicas, certo? Tá isso, bom, isso. porque tem a parte do direito em si mesmo, né, da aplicação do direito que somos capacitados, mas tem respostas que só o cliente tem, que são as questões pessoais dele. Então, se fizermos a pergunta certa, ele vai encontrar a resposta dentro dele. E ele muitas vezes não tinha parado para pensar. Aí você fala, e a partir daqui, você consegue visualizar que talvez nessa família, você veio desta família, certo? Será que não existe um padrão nas mulheres dessa família, por exemplo? Ai, que lindo! Ai, É imagina lindo. se os advogados que eu precisei há mais de 20 anos, se tivessem esse olhar, eu teria sido mais feliz, bem mais feliz. Porque Traz felicidade. Porque me travou tanto a questão, tanto que eu cheguei a ter torcicolo, eu tinha que usar aquele, como é que Sim, chama? Aquele imobilizador, né? Que chamam de coleira. sim. Tinha que usar imobilizador, porque tudo meu doía, porque eu não encontrava ninguém com essa fala, sabe? Ao contrário, queria Porque olhar tudo de ruim que a pessoa tinha para ele poder usar para minha defesa. E eu dizia, não, mas ele não é tão ruim. Então, porque é isso, você tinha um olhar dentro, porque a gente tem dentro de si a reconciliação, né? Por mais que estamos com raiva daquela pessoa, tá, mas dentro de todo ser humano tem esse pedido, né? Tem como vou dizer assim, essa questão para reconciliar, né? Por isso nós nos envolvemos naquele conflito, buscamos aquela pessoa naquele momento. Então, colocar no cliente também o bastão sabe quando você está naquela corrida, que você corre e Aham. tal, e aí Eu você faço passa o bastão bastante. para o Aham. colega? Então ele tem o Sim, sim. bastão da questão dele. Ele tem ali a força para E, resolver e aquela o e o questão. torna, mais protagonista nisso tudo, né? Isso, Porque a isso, responsabilidade é dessa pessoa, isso. né? E que a gente se encontra nesta situação porque nós atraímos. E Sim, por que que nós atraímos? O sim. que que tem nisso tudo aí que é meu, que é muito meu? Por isso que você fala, é lindo quando você fala, a resposta está dentro do cliente. Ah, Me lembrou o Sócrates, né? é. Que Sócrates, quando ele perguntava uma coisa para ele, ele devolvia a pergunta de uma outra maneira.
Até que a pessoa trazia a resposta. Ah, então a resposta já estava dentro da pessoa, Sim. né? Saber fazer É as lindo perguntas corretas, assim. saber fazer as perguntas, isso mesmo. Quando eu fiz o curso da MEI, a professora, eu anotava várias vezes porque ela sempre falava isso. Ela falava assim: saibam fazer as perguntas corretas para o seu cliente, para que ele chegue, né, no entendimento que ele precisa. Muitas vezes ele não vai sair de lá com todas as respostas, mas quando ele for embora, ele vai pensando naquilo. Aí no outro dia ele já vai acordar diferente. Ele fala: poxa, mas vamos colocar uma questão de guarda, vai, uma questão de divórcio. Poxa, mas ele ele também passou por coisas difíceis, ele também tem a família dele, ele também tem a herança da família dele, que nós herdamos questões emocionais, padrões, lealdades. Então, nós todos estamos na busca, nós somos aprendizes aqui. Então, se colocarmos, o cliente sai com um pouco dessa visão, que não tem o algoz nem a vítima, né? E sim, todos somos mocinhos e bandidos ao mesmo tempo em diversas situações. E isso que também deixa o cliente um pouco mais esperançoso e nos deixa esperançosos. Porque quando a gente fica brigando e só falando, ele é dessa forma, ou isso, vamos usar isso contra ele, não tem sentido nenhum, porque você sai pior do que você entrou, você não resolveu a questão em si, só vai enxugar gelo e vai colocar Sim, mais lenha naquela fogueira. E, 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 sim. e assim é uma espiral, né? Que a gente cria no mundo também. Nossas atitudes, o que fazemos aqui, Sim, criamos essa espiral ao redor. sim. A gente fica carimbando no nosso sistema familiar, na alma da nossa família, né? Sim, Que cada família tem uma alma, a gente fica carimbando, tatuando esses sentimentos de vingança, do isso. ódio, da raiva, ao invés do apaziguamento, né? Sim. Você está falando também, eu me lembrei de uma série que eu não lembro se era no Netflix, deve ser. Ah, Acho que tem. Era antes da pandemia, tá? Eu gostava de assistir porque eu não vou lembrar o nome da série, eu sou péssima, né, para isso, mas ele é assim, ele é um detetive, tá? certo. Detetive policial, que todo caso que ele pegava para tentar resolver, ele ia lá na história do agressor. Uhum. Ele ia lá, onde que será que estava fundamentado o crime? Onde estava o crime? E ele ia, e ele conseguia modificar a pessoa criminosa e conseguia muitas vezes salvar que o juiz não desse penalidade máxima porque ele tinha bons argumentos e outra, quase todas as situações era dele também. É tudo aquilo que você falou no início, Sim, né? é a atração. Porque como você falou, como é que eu vou pegar um boneco aqui. Como é que eu vou olhar para a pessoa, né? Faz de conta que aqui tem o teu cliente. Como é que Certo. você olha para essa pessoa fingindo que ela não tem toda uma família atrás dela? É, não tem como. Não dá. Não dá. Por isso que eu estou achando lindo o direito sistêmico. É lindo. É lindo. Porque é olhar para a pessoa que veio te pedir um socorro, porque você é Sim, profissional disso, só que sim. você entra com um olhar sistêmico para olhar a alma dessa pessoa, a alma família dessa pessoa. Nossa, é lindo demais. E entrar com respeito também. Pedir licença porque muitas vezes a questão familiar é algo muito íntimo, né? Tem muitos segredos ali, muitas coisas que não foram faladas, muitas. Então, assim, tem que ter respeito pela hierarquia também, daqueles que vieram antes, né, Antes. também. Aí, se a gente tem todo esse posicionamento de ter o respeito, as coisas fluem também. Fluem como devem fluir. Porque se a gente. Aquela. Eu lembro do Hellinger, né? Nos livros dele, ele fala que a gente tem que ter. Não tem que ter intenção,
eu vou salvá-lo, ou vai acontecer desta forma, ou eu vou resolver. Não tem. Não é aquilo que você falou no início, né? Muita prepotência. Isso. E tem essa de se colocar num centro vazio mesmo, de respirar e tá, vamos lá. Vamos com respeito, qual é a questão? Vamos ouvir, compreender, deixar ele e também amparar no meio até onde podemos. Vamos chegar como profissional até onde nós podemos. Porque ele me procurou por uma questão e tem aquela, como falávamos antes, né, a questão da capacitação, né, da questão jurídica, Sim. seja na terapia, né, na psicologia e tudo mais, ou na arquitetura. Tem uma colega minha que entrou, a Marina Vizini, ela é minha irmã de alma, porque ela é arquiteta. Sim. Ai, que Nós nos lindo também. conectamos É linda a assim. arquitetura também. É a Sim. mesma coisa dos arquitetos. São. Imagina. Imagina o arquiteto ele já tem um olhar sistêmico, né? Porque quando ele vai fazer o projeto da casa da pessoa, tem que ver tudo que aquele casal, que aquela pessoa gosta, como é que é, se vai gostar da luz entrando nascente no quarto, ou se não, ele entra na vida da pessoa, né? É um olhar sistêmico isso também, né? Olha, Tem. A Ivanise, deixa eu só ler aqui o que a Ivanise está Claro. falando. Primeiro ela disse lá em cima que a aula está sendo maravilhosa. Eu também Ai, estou que achando. Estou lindo! Eu tô amando essa adorando aula. também. Ela fala que assim, ó, o olhar sistêmico é um instrumento que amplia o entendimento em várias profissões. Sim, Sim. é aquilo que a gente falou lá atrás, né? Deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui. Pessoas, se vocês quiserem perguntar, aproveita que a Rô Santos fazendo aqui. Boa noite, lindezas! Oi, Rô! Se quiserem perguntar, aproveita que a Renatinha conseguiu esse horário para gente. Estou à Para perguntar disposição. aqui, né, Renata? A gente Sim, responde aquilo que a gente consegue responder. verdade. A Mara, que tinha feito aquele comentário antes, está colocando aqui. Aprendendo muito com vocês, gratidão. O querido professor Alexandre está aqui, o meu mentor, o professor Alexandre. Marina Vizinha, essa? Vizini? Marina Vizini, isso mesmo. Ela que é É a Mar. arquiteta? Sim, Ai, que arquiteta. bacana. A professora Esther aqui, vi que fala assim, serve para todas as áreas do direito? Sim, Ela está perguntando se a pedagogia, ó, se a visão sistêmica do direito se serve para todas as áreas. sim. Ela abrange diversas áreas do direito. A gente fala mais da área civil porque tem as questões familiares, né, que são as mais comuns. É o nosso arroz com feijão, a gente comenta, né? Tá, Mas tem profissionais de diversas áreas com a visão sistêmica, trabalhista. Eu atuo no ambiental também, eu tenho mesmo. Gente, eu especialização fico tão ambiental. feliz de saber disso. Sim, as Você, pessoas. o quê? Você, Eu você tenho. atua. Eu atuo no ambiental, no direito ambiental. Tenho especialização para o direito ambiental também. E Que isso lindo. é maravilhoso. O direito ambiental, ele já é, por si só, né, algo sistêmico. Mas quando você coloca a visão sistêmica no direito ambiental, nas questões Tá, ambientais, elas tá. se tornam ainda mais coerentes. Porque não Mais são... bela. Sim. E Mais funciona, bela, flui mais bela do que diretamente. já são, né? Sim, Mais bela do que já sim. são. A Miriam Quadros aqui também coloca assim: esta arquiteta a qual vocês se referem, ela é sistêmica? Qual o contato dela, Renata? E o seu? Sim. Calma, calma, que a Renata. Ó, o contato da Renata está lá no post, ô Miriam. No Sim. post, na foto dela, tem o contato dela. E eu também coloquei no post o contato de Instagram, que aí você pode Isso. conversar no direto com ela. Mas a Pode. Renata pode deixar o telefone dela aqui se quiser. Fica Sim, pode. muito à vontade o seu número do WhatsApp. Não é Miriam? Ótimo. A Miriam é uma querida amiga minha. Miriam, não é apaixonante essa história, essa conversa? Gente, olha, eu fico muito esperançosa, sabe, Renata, de ver que existem tantas áreas que já atuam com olhar sistêmico,
Sim. Gente, ó, que coisa mais maravilhosa. E, inclusive, até o questionamento que ela perguntou da Marina, né? A Marina é arquiteta e Sim, sim, ela sim. tem já um conhecimento do pensamento sistêmico. Nós Olha temos um que grupo de maravilhoso. estudos nossos, conversamos direto sobre isso. Ela Pronto, se já prepara, apresenta. arquiteta, e a próxima da live é você. Se vocês precisarem, eu envio por aqui a arquiteta Marina Visini, o contato Pode, dela. pode Tá enviar. bem, porque ela é bem um profissional bem competente. Eu já Você fui quer falar cliente da agora Marina, tá? quer falar agora o contato dela, porque vai ficar gravado, depois as pessoas podem voltar. Ou vai que as pessoas já estão com caneta ali para anotar, né? Quer falar o contato Se eu não me dela? engano, Marina, por favor, me corrija se tiver. É arquiteta, arroba, né, do Instagram, arquiteta Marina Visini. Mas, Certo. Marina, você não quer entrar você ao vivo? pode colocar, O que você né, acha, pra gente Renata? Para aqui. a gente convidar a Marina agora para entrar aqui agora. Eu não O que, sei que se ela está você acha? preparada, mas podemos É combinar, não verdade, sei, ela não pode estar de pijama né? numa hora dessa, né? Sim, sim. Porque eu Isso numa hora mesmo. dessa, já começa, ó, a bateria já vai Então, desligando, eu já vou. mas E a gente agora eu pode marcar aprendi um a bate-papo nosso. desligar o celular. Ó, ela Vamos colocou combinar aqui, com ó. ela, porque agora que o Instagram, você pode fazer com 3, 4 pessoas, Ai, que sabia? ótimo. Maravilha, Ótimo, então. né? A gente já conversa com a Mar e já Isso, marca esse cadê? Olha aqui, olha bate-papo. ela aqui, olha aqui. Olha Eu ela até. aqui, ó. Peraí, tem um comentário dela aqui, ó. Marina Visini. Qualquer profissão serve ao ser humano. A visão sistêmica é total. Exatamente, Aê, Marina. ah. Até porque, Marina, vê se você topar entrar agora, a gente está aceitando. Se não, a gente marca essa live. Olha, a próxima live já tem convidada, que é uma menina linda. A gente pode marcar ali para maio. Olha, Ó, vamos conversar melhor sobre é isso aí. é o destino Cadê? já marcando um encontro aqui. É o destino já. Ó, e ela dizendo aqui, ó, esperança é a palavra mesmo. A esperança. E a Miriam, Carla, você é simplesmente maravilhosa. Gratidão. Oh, Ai, Miriam, péssimo. não. Maravilhosos são vocês que fazem audiência no Libélula Noturna, numa terça-feira, ficar ouvindo aqui, né? A Marina dando risada, o Vicky, não, é a Vicky, que Eu a acho que é foto uma está em preto e moça. branco. Sistêmico e constelação tem diferença? Aí eu respondo. Vamos lá. É assim, ó, Vicky. A constelação ela é sistêmica. Então, uma está dentro da outra. Por que é sistêmica? Porque uma família é um sistema, né? Uma empresa é um sistema, né? Então, é a constelação sistêmica familiar, né? E porque o que é sistema que você vai, se você for olhar no Google, no dicionário, você vai encontrar várias definições para sistêmico, para sistemas, né? Mas o sistêmico ele está dentro da constelação. A constelação ela é uma técnica e que o Bert Hellinger nem utilizava esse nome, é porque na tradução do alemão ficou muito esticado e aí resumiram para a constelação sistêmica familiar. Quer complementar, Renata? É isso mesmo, assina embaixo. É dessa forma mesmo. Então, tá bom, Vicky? Vamos ver aqui se tem mais. Marina Vizini. Gente, infelizmente não consigo. Ah, Foi uma brincadeira, Marina. Imagina, uma hora dessa, eu já tô frio, já coloco. Não, mas só ninguém me chama essa hora para fazer live porque eu já tô de pijama e escovado. e amanhã eu nem tinha anotado, né? Amanhã é feriado. Gente, a semana tá tão. Você acredita? Eu também não tinha. Aniversário de Brasília! Tiradentes! Que sensacional! Aliás, ó, depois se vocês quiserem saber a verdadeira história do Tiradentes, não me perguntem, porque eu não sou historiadora, mas não é a que contaram pra gente no colégio. Geralmente a história é diferente, tem dois lados, né? Só passa um ladinho só pra gente. Não é? E as Sim. datas sempre têm um fundo político, né? Renatinha, nós completamos 1 hora. Podemos ficar mais se você quiser. E até lembrando que amanhã é feriado, mas eu faço live às 10h30 da manhã. É verdade, é quarta-feira. Quarta-feira.
Amada, vamos então encerrar? Ou você gostaria de Vamos. falar mais alguma coisa? Era mais ou menos isso, assim, o que fluiu, fluiu muito bem, assim, a gente foi sentindo as suas perguntas, a gente foi, se alguém tiver alguma questão para colocar Isso. aqui, Opa, trancou. tá? Isso. A Trancou só gente um pouquinho, aproveita, voltou? Renata. Voltou, Voltou, voltou. Foi rapidinho. tá. Foi rapidinho. Trancou, mas foi rapidinho. Ô, Renata, então, enquanto as pessoas estão aí Ah, a Má falou escrevendo a aqui. pergunta. Ah, tá. Hã? Já Não. foi. A Ah, Má não colocou, tem estou aqui. dividindo a live Mara com a Brito, missão né? mãe. Como é que é? A Má colocou, estou dividindo a live com a missão mamãe. Eu te compreendo, Má. Sim, Eu sei como é. sim. Opa, Opa! até caiu A aqui. Mara comenta assim, ó. Mara Brito, energia linda que flui para a libertação. Que maravilha. Beijo, Mara. Gratidão. Essa Mara é uma mesmo. pessoa linda, Renata. É uma pessoa linda, linda. Ah, Que estou bacana. ouvindo a live com a missão de mãe. É isso mesmo. Ó, a Ivani fala só gratidão, amadas. Eu também agradeço demais, Renata. Não só o Eu que seu agradeço. aceite, a sua disponibilidade para poder estar aqui. Eu não vi essa 1 hora passar. Foi Eu muito não vi. rápido mesmo. Eu levei um susto. Quando eu olhei no relógio, eu falei, nossa, 1 hora já. Né? E Que a galera legal. acompanhou. A galera acompanhou. Foi lindo. Fiquei muito Renata, grata. fala aí para as pessoas como é que as pessoas te encontram. Vamos lá. Vocês podem me mandar um direct, né? @RenataCC Ferrari. Lá a gente troca uma ideia. Eu respondo, sempre estou com o celular em mãos, assim, podem me enviar. E aí a gente já vai filtrando a questão. E aí conversamos, né? Eu posso passar meu WhatsApp por lá e tudo mais. Lá, o que que acontece no meu canal, né? Lá, mais ou menos. Eu coloco algumas frases também para que as pessoas Super sintam, significativas as frases. Muito. que também já vão reverberando para mim, Isso. para o ambiente. Então, vocês podem me encontrar por lá, a gente conversa, é, Isso. tirar as dúvidas, o que vocês precisarem, podem. Ai, voltou? Travou aqui, gente, Voltou. desculpa. É que Não, minha voltou. bateria aqui Não, hoje estava nos 20%. eu escutei barulhinho. A bateria está acabando. Antes de acabar, então, a sua bateria, deixa então eu deixar ó, Cristiana Coelho está aí também. Boa noite, Cris. Ó, a Renata, então, vocês podem ir no direct antes que a bateria dela acabe. Pode ir no direct e aí, ó, enche ela de perguntas. Sim, podem enviar. A página da Renata é a coisa mais graciosa. Você lê aquelas coisas e você pensa, não é uma advogada que tem esse pensamento, né? Não é. Uma pessoa do direito é a Renata, sempre postando ali pensamentos de pessoas incríveis, não só a Bert Helling, como O também Garriga, aquele né? que você Garriga, maravilhoso. Juan Garriga posta muita coisa deles. Ela sempre posta mensagens, assim, frases muito reflexivas. Então vale a pena muito ir lá no Renata Ferrari. Renata CC, né? CC, porque são meus dois nomes É, do meio. Renata tá Cristina certo. Ferrari. Aí eu coloquei tudo juntinho Isso. para não esquecer mesmo. Ficou Ficou Renata CC Renata, Ferrari. Renata É Ferrari. isso, Renata. isso mesmo. E a mim vocês encontram aqui no Libélula Constelação, segunda, quarta e sexta com o Café com Terapia. Também é um debate, às 10h30 da manhã. E aos sábados, às 8 horas da manhã, uma meditação. Renata, normalmente quem faz a live da terça guia a meditação de sábado. E aí, topa? Caramba! Topo! Eu nunca Jura? guiei, é algo novo, né? Vamos lá, topo! A primeira vez a gente nunca esquece. Verdade. Lembra quando você participou a primeira vez de live comigo? Nossa, não, eu tava assim, e minha mão tremia, eu suava, eu tomava uma água e fluiu. Foi algo muito bom. Você é linda demais. Então, gente, sábado às 8 horas da manhã, meditação com a Renata, aqui no Libélula Constelação.
Combinado. Um beijo enorme, Renata. Muito, muito, muito obrigada. E eu que Sem agradeço. palavras para te agradecer. Muito obrigada. Viu? Sempre que precisar, sempre que quiser, esse bate-papo está aberto. Muito obrigada. Oba, oba, oba. Beijo. Vou Um beijo. salvar e mandar para você. Tchau. Tchau, tchau. Olha lá a Miriam falando, ó, eu amei a meditação. Opa! Aí, eu vou escolher. Beijo. Beijos.